Olá, turma! Tudo bom com vocês? Bom, galerinha, hoje, sexta-feira, nós iremos de correção, certo? Porque precisamos concluir o módulo onde vocês irão ter a semana de avaliação, certo? Então, a propede que vocês coloquem o módulo de vocês na matéria de História, na página 14. Vamos lá? No primeiro tem assim: escreva como ocorreram, as primeiras trocas comerciais entre indígenas e portugueses. O escambo foi o primeiro tipo de troca comercial que ocorreu entre esses povos. Os indígenas cortavam, carregavam e entregavam os troncos de pau-brasil aos portugueses e, em troca, recebiam espelhos, pentes, facas, por exemplo. Não é mesmo? No segundo, marque com o X a frase correta. Vocês irão marcar o quadrinho do meio, onde tem frutas, verduras, doces, animais, entre outros, eram vendidos pelos escravizados. Agora no terceiro tem assim: complete as frases respondendo se o comerciante é mascate ambulante ou caixeiro viajante. Na letra A, vocês completam com ambulante. Na letra B, caixeiro viajante. E na letra C, com mascate, certo? Quem não tiver certo, faz assim como a Pro falou. Letra A, ambulante. Letra B, caixeiro viajante. E letra C, mascate. Agora, na página 15, tem assim: analise a fotografia tirada por Marx Ferres em 1899, certo? Essa imagem. E aí as perguntas são baseadas nela. Na letra A tem: que tipo de comércio foi registrado na imagem? O comércio de um vendedor ambulante de vassouras e espanadores, certo? Letra B: quais são as características desse tipo de comércio? Bom, esse tipo de comércio, o vendedor não tinha um lugar fixo de venda, não é isso? Como uma loja, pois se ele se locomovia pela cidade oferecendo, produtos às pessoas. Na região onde você mora, existe algum comércio parecido? Sim, a Pro pode dizer com toda certeza que tem. Nós aqui chamamos de gringo, né? São aquelas pessoas que passam com aquelas mercadorias no ombro, ou no carrinho, ou no carro e vendem, não é verdade? No segundo, leia a imagem abaixo que mostra um painel localizado, na Lapa, Paraná. A imagem é essa, certo? E aí, na letra A, que atividade do passado está representada nessa obra? O tropeirismo, certo? Na letra B, no estado onde você mora, existe alguma cidade, no estado onde você mora, existe alguma cidade que surgiu graças a essa atividade? Pesquise sobre o assunto e anote a resposta em seu caderno. A Pro espera que vocês tenham feito essa parte. Tá ok? Bom, turma, agora a Pro está na página 22, certo? Tem lá outros olhares. E aí, manda que vocês leiam um texto, E baseado nesse texto, vamos lá? Para que servem os meios de transporte? Bom, a gente sabe que os meios de transporte, eles servem para o deslocamento de pessoas, objetos, animais, mercadorias, entre outros, certo? No segundo, os meios de transporte da atualidade permanecem iguais aos do passado? Na maioria dos meios de transporte se modificou com o tempo. Alguns continuam sendo utilizados, como bicicleta e os carros, mas carros mais avançados, podemos dizer assim. Não é isso? Outros, como bondes, eles foram substituídos por outros meios de transporte, como ônibus e metrôs. Correto? No terceiro tem assim: assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Aí fica a ordem que a Pro vai falar, certo? A primeiro parêntese ficou V. A canoa de tronco foi inventada há milhares de anos. Foi o primeiro transporte tipo de embarcação que existiu. O segundo parêntese foi V também, ele é verdadeiro. Antigamente as pessoas, as mais abastadas, elas andavam de carruagem. O terceiro parêntese foi F.
Os primeiros carros que surgiam eram movidos a gasolina. E o último F também. O helicóptero foi o primeiro meio de transporte aéreo. Foi inventado há 150 anos. De jeito nenhum. Nós sabemos que o primeiro meio de transporte aéreo foi o 14 bis. Não foi mesmo? Então, esse terceiro ali vai ficar VV, FEFE. Certo? Vamos para a próxima. Bom, turma. Agora na página 27 tem assim. Aprender é divertido. O assunto ainda é meio de transporte. No primeiro, recorte as ilustrações da coluna esquerda e cole-os no quadrinhos, né? Que corresponde às vias de cada meio de transporte representado. Temos a ciclovia, né? Vocês recortem e colam a bicicleta. Ferrovia, trem, não é isso? Rodovia, carro. A aerovia, o avião, não é isso? A hidrovia, o barco. Certo? E no segundo pergunta, o meio de transporte que você e sua família mais utilizam percorre qual via? Essa resposta ela é pessoal. O que eu posso responder com relação à minha é a rodovia. Utilizamos mais o ônibus e carro, certo? Bom, turma, na página 32 tem assim, explorando documentos. Esta fotografia ela foi registrada no Rio de Janeiro há cerca de 100 anos. Leia a imagem e depois respondam, né, as questões. O que é essa imagem? Ela é um bonde, né, o último bonde de tração animal do Rio de Janeiro. Primeira fotografia, gelatina. Ela está na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. E aí vem na letra A. Que meio de transporte está representado na figura? Um bonde de tração animal. Na letra B, esse meio de transporte é coletivo ou ele é individual? Bom, galerinha, com toda certeza, ele é um meio de transporte coletivo da época, não é? E na letra C, qual é a principal diferença desse meio de transporte em relação, né, aos transportes que existem nos dias atuais? A maior parte dos transportes coletivos, ele é motorizado, como os ônibus, os trens, os metrôs, né? Isso diferente do bonde de de tração animal. Turma, agora na página 33 tem assim, no primeiro. Cite 3 meios de transporte que existiam no Brasil há mais de 200 anos. Nós tínhamos canoa, carros de boi, liteiras, não é isso? Bondes e etc. No segundo tem assim, complete cada frase com o nome de um ou mais meios de transportes usados, né, no passado brasileiro. Na letra A, as canoas eram e ainda são utilizadas pelos indígenas. Na letra B, os portugueses chegaram às terras brasileiras em naus e caravelas. Na letra C, trazidos pelos portugueses, o carro de boi foi um dos principais meios de transporte terrestres há mais de 100 anos, ou seja, centenas de anos. Além de carros de bois, os outros transportes terrestres de atração animal utilizado há muito tempo no Brasil são as carroças, carruagens e as segs. E sobre bandeiras, estradas e monções, né, respondam às questões. O que eram? Eram grupos expedicionários. Qual o objetivo dessa organização? Esses grupos organizados, eles tinham por objetivo desbravar novos territórios, né? Bem como procurar metais, pedras preciosas, indígenas e escravizados fugitivos. O que mudou no território brasileiro depois do início das expedições? Novas cidades surgiram graças a essas expedições, não é isso? E as estradas abertas pelos bandeiras e entradas contribuíram para ligar diferentes cidades do Brasil colonial. Na letra D, pesquise informações sobre cidades e demais locais que foram fundados por causa da ação desses grupos expedicionários. Para ajudar vocês, algumas vilas que surgiram em decorrência da ação dos bandeirantes e que depois viraram cidades foram Paraguai, Lacuna e Santa Catarina, Itanhaém, São Paulo, Cuiabá, Diamantina, Minas Gerais e outros.
Bom, turma, agora a última página de correção é a página 35. O primeiro é: qual a importância das rodovias para o Brasil? Atualmente, as rodovias são os caminhos mais utilizados para o transporte de mercadorias e pessoas no Brasil. No segundo, além dos transportes rodoviários, quais os outros meios são utilizados atualmente no Brasil? Aviões, barcos, metrôs e outros. E aqui pede para que vocês elaborem, né, com materiais reciclados, de como você imagina um meio de transporte terrestre do futuro. Essa atividade ela é opcional para vocês. Certo, turma? Beijos no coração e até a próxima aula, porque a semana que vem é semana de avaliação. Estudem, se dediquem, certo? Beijos.